Sabe, a confiança que a gente deposita no poder público, ela é tipo o alicerce de tudo, né? Mas e quando essa confiança é traída? Justamente por quem deveria cuidar dela. Pois é, aqui no Brasil, a gente tem um conjunto de leis bem específico para proteger o Estado e, no fim das contas, proteger a todos nós. Bora entender isso melhor. Essa é a grande questão, né? O que acontece? E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos olhar para a estrutura da lei, entender quais são os crimes, quem é que pode cometê-los e, claro, quais são as consequências de tudo isso. Ok, mas antes de sair falando dos crimes em si, tem uma pergunta que a gente precisa responder primeiro, uma pergunta fundamental. O que exatamente a lei está tentando proteger? A resposta para isso é a tal da administração pública. Ela é a peça central desse quebra-cabeça todo. Traduzindo isso, a administração pública é basicamente a máquina do governo funcionando no dia a dia. Pense em todos os órgãos, todos os agentes públicos que estão ali trabalhando para entregar os serviços que a sociedade precisa. E o ponto mais importante: eles têm que agir sempre pensando no interesse de todo mundo, no coletivo, e nunca em interesses particulares. E essa máquina, ela tem, digamos, dois braços principais. De um lado tem a administração direta, que é o coração do governo, sabe? Os ministérios, as secretarias, o básico. Do outro lado tem a administração indireta. Aí entram aquelas entidades criadas para missões mais específicas, tipo o INSS, a Petrobras, o BNDES. Mas o legal é que, no final das contas, as duas servem ao interesse público e estão debaixo do mesmo guarda-chuva da lei. Beleza. Agora que a gente já entendeu o cenário, vamos falar dos personagens principais, os funcionários públicos. E olha, aqui tem uma coisa que pode surpreender muita gente. A definição que a lei dá para funcionário público é bem mais ampla do que a gente costuma pensar. É aqui que o negócio fica interessante. Presta atenção nessa parte. A lei fala que é funcionário público quem exerce uma função, embora transitoriamente ou sem remuneração. Essa frase muda tudo. Ela expande o conceito de uma forma gigantesca. Pensa só, não importa se a pessoa tem um cargo para a vida toda ou se ela foi voluntária por um único dia numa eleição. Para a lei penal, os dois podem ser vistos como funcionários públicos. Então, o ponto principal é esse, ó. O que importa para a lei não é se tem salário, se tem contrato, o que define é o fato de estar exercendo uma função em nome do Estado. É por isso que a gente pode dizer que a rede que a lei joga é bem grande, e isso é de propósito. E para não deixar nenhuma dúvida, a lei até detalha os tipos de vínculo. Primeiro tem o cargo. Esse é o clássico, o servidor que passou em concurso. Depois, tem o emprego, que pode ser, por exemplo, um contrato CLT numa empresa estatal. E por último, tem a função pública, que é a categoria mais aberta de todas. Aqui entra desde um mesário na eleição até um jurado num julgamento. Viu como é amplo? Bom, agora que a gente já entendeu o que é administração pública e quem pode ser considerado funcionário público, chegou a hora de abrir o livro de regras e ver o que não pode ser feito de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada em alguns dos crimes mais conhecidos. Vamos começar com o peculato. Esse é um crime clássico. De forma bem simples, é quando um funcionário pega para si ou desvia algum bem público que ele tem acesso por causa do cargo dele. A chave aqui é que a oportunidade para o crime aparece por causa da função que ele exerce. Depois, a gente tem a concussão. Aqui a coisa é diferente. O funcionário não só se aproveita da chance, não. Ele usa o poder do cargo para exigir uma vantagem que não é dele. É como usar a autoridade pública como uma ferramenta para extorquir alguém. E claro, não podia faltar a mais famosa de todas, talvez. A corrupção passiva. Nesse caso, o funcionário pede ou recebe uma grana, um favor, qualquer vantagem, para fazer alguma coisa ou até para deixar de fazer. É literalmente a venda de um ato do governo. Para tudo isso não ficar tão abstrato, vamos focar em um desses crimes e olhar ele bem de perto. A gente vai mergulhar no peculato, que é um dos crimes mais importantes contra a administração pública. A definição na lei é bem direta. O crime acontece quando o funcionário, que está com a posse de algum bem por causa do trabalho, resolve pegar esse bem para ele ou entregar para outra pessoa. O detalhe crucial que a gente não pode esquecer é a frase em razão do cargo. É a posição dele que abriu a porta, que deu acesso e a chance de cometer o crime. E olha que interessante, o peculato tem vários sabores, digamos assim. Tem a apropriação, que é quando o funcionário pega para ele mesmo, tem o desvio, que é quando ele dá para um terceiro. Existe também o peculato furto. Aqui ele não tem a posse do bem, mas usa a facilidade do cargo para conseguir roubar.
E por último, tem o peculato mediante erro de outrem, que é quando ele se aproveita de um erro de outra pessoa para levar vantagem. Mas a lei não para por aí. Ela é mais inteligente que isso. Ela sabe que nem todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade. Vamos ver agora como a pena pode ficar mais pesada, dependendo do cargo da pessoa. E aqui está o pulo do gato. A lei entende o seguinte: quem está num cargo de confiança, num cargo de chefia, de direção, tem uma responsabilidade muito maior. A quebra de confiança vindo de alguém assim é vista como algo muito mais grave. E claro, a punição tem que ser proporcional a isso. 1/3 a mais na pena. Isso não é só um detalhezinho, não é simbólico. É um recado bem claro do sistema de justiça. Quanto maior o seu poder, quanto maior a confiança que foi colocada em você, mais dura vai ser a resposta se essa confiança for quebrada. Então, a gente passou pela estrutura, pelos personagens e pelas regras. O Código Penal, como a gente viu, cria todo um sistema para proteger a administração pública. Mas ter a lei no papel é só o começo da história, né? A grande questão que fica no ar é como garantir que essas regras sejam aplicadas de verdade? E como a gente mantém uma vigilância constante para que a confiança no sistema seja de fato preservada? Fica aí a reflexão.